Você teria coragem de chamar uma mulher para ir no motel no primeiro encontro? Para as mulheres, e se fosse a melhor relação que você ia ter na sua vida? Você aceitaria? Ouça esse conto até o final e deixe nos comentários se você tomaria as mesmas atitudes que a Camila e Rafael tomaram. Prazer pessoal, meu nome é Camila, tenho 29 anos e, sinceramente, nunca fui do tipo que se deixa levar por homens da internet. Sempre fui mais reservada, desconfiada, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Tudo começou com uma mensagem direta no Instagram. O nome dele era Rafael, um homem alto, com um sorriso que parecia perigoso e um olhar que atravessava a tela. Ele reagiu a um story meu, daqueles bem simples, só uma taça de vinho e uma legenda dizendo: "Noite fria pede companhia". Logo depois veio a mensagem: "Companhia é o que mais falta nas noites frias. Posso resolver isso". Ri. Achei ousado, mas o jeito como ele escreveu, sem forçar, com aquele toque de confiança, me deixou curiosa. Conversamos por horas naquela noite. E em poucos dias, o papo evoluiu. Ele me fazia rir, me deixava à vontade e, ao mesmo tempo, me desarmava com aquelas frases diretas que pareciam tocar um lado meu que eu escondia até de mim mesma. Depois de uma semana, ele mandou: "Camila, acho que já tá na hora de a gente sair do Instagram e se ver de verdade". Fiquei alguns segundos encarando a mensagem. Eu queria dizer não, manter meu controle. Mas digitar sim foi mais fácil do que imaginei. Marcamos um jantar num restaurante italiano, um lugar aconchegante, discreto, luz baixa, música suave. Naquele sábado, passei horas me arrumando. Cabelos soltos, vestido preto justo, batom vinho. Quando me olhei no espelho, respirei fundo. Não é só um encontro, é uma chance de sentir de novo, pensei. Cheguei no restaurante alguns minutos antes. E quando o vi entrando, o tempo pareceu parar. Rafael era ainda mais bonito pessoalmente. Camisa social dobrada nos braços, barba feita, aquele perfume amadeirado que me deixou tonta. Ele me olhou e sorriu. Um sorriso lento, confiante, que dizia sem palavras: "Eu sabia que você viria". Ele se aproximou, encostou a mão na minha cintura e me cumprimentou com um beijo leve no rosto. "Você é ainda mais linda ao vivo, Camila", meu corpo respondeu antes da minha mente. Um arrepio percorreu minha pele. Sentei tentando disfarçar o nervosismo. Durante o jantar, a conversa fluiu com naturalidade. Falamos sobre tudo: trabalho, viagens, sonhos, mas a cada vez que nossos olhares se cruzavam, era como se o resto do restaurante desaparecesse. Havia uma tensão entre nós, uma energia quase palpável. Em alguns momentos, ele deixava o olhar demorado demais nos meus lábios. Em outros, eu fazia questão de brincar com o cabelo, deixando-o notar o quanto eu também estava entregue. Quando a sobremesa chegou, ele se inclinou sobre a mesa e disse em tom baixo: "Sabe o que é curioso? Eu já sei o gosto do seu vinho favorito, mas ainda não sei o gosto do seu beijo". Senti o coração acelerar. Ri nervosa, mas no fundo, minhas pernas tremiam. "Você é direto assim com todas?", provoquei. Ele sorriu. "Só quando sinto que a mulher à minha frente quer ser surpreendida". Silêncio. Um silêncio denso, cheio de tudo o que não era dito. E então veio o convite que mudou tudo. "Camila, vamos sair daqui? Quero te mostrar um lugar". Meu instinto gritou para dizer não, mas minha curiosidade e desejo sussurraram um sim mais alto. "Para onde você quer me levar?", perguntei, tentando parecer calma. Ele me olhou fundo, os olhos escurecidos de desejo. "Confia em mim". Quando saímos, o ar da noite parecia mais pesado. Entramos no carro, o silêncio só era quebrado pelo som da nossa respiração. Minutos depois, percebi a direção que ele estava tomando. Meu coração disparou. "Rafael, isso é o caminho para um motel". Ele sorriu, sem desviar o olhar da estrada. "Eu sei". Olhei pela janela, o peito apertado entre o medo e a vontade. "Você é louco. A gente se conheceu há uma semana. E mesmo assim você tá aqui comigo", respondeu com aquele tom calmo que me desmontava. "Porque você sente a mesma coisa que eu". Eu não consegui responder. E no fundo, ele tinha razão. Havia algo diferente naquele homem. Algo que fazia tudo parecer inevitável. Quando chegamos, ele estacionou o carro e desligou o motor. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele se virou para mim e disse: "Se você quiser, eu te levo para casa agora. Mas se ficar, prometo que vai ser uma noite que você nunca vai esquecer". Olhei para ele. O medo ainda estava ali, mas junto dele, uma chama que eu não sentia há muito tempo. Respirei fundo.
Então me faz esquecer tudo. Ele sorriu de canto, abriu a porta e me estendeu a mão. O caminho até o quarto parecia um sonho. As luzes baixas, o cheiro de perfume e vinho no ar, a pele arrepiada antes mesmo de qualquer toque. Quando a porta se fechou atrás de nós, Rafael se aproximou devagar, os olhos presos nos meus. Eu esperei essa noite desde a primeira mensagem. Ele sussurrou, encostando a testa na minha. Meu corpo inteiro tremia. Não era só atração, era algo mais profundo, como se ele soubesse exatamente o que eu precisava sentir. E ali, naquele instante, eu soube. Não importava mais o que viria depois. Eu estava prestes a viver algo que mudaria completamente a forma como eu via o desejo. Quando a porta do quarto se fechou atrás de nós, senti o som do mundo sumir. Era como se só existisse o som da nossa respiração. Rafael se aproximou devagar, olhando para mim como quem observa uma obra de arte. Você tem ideia do quanto me deixou maluco desde aquela primeira foto? Ele sussurrou, encostando o rosto perto do meu pescoço. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu tentei responder, mas as palavras sumiram. Ele passou os dedos pelo meu cabelo devagar, me fazendo arrepiar inteira. Tudo nele era controle e calma, o tipo de homem que sabia exatamente o que fazia e ainda assim deixava espaço para me deixar escolher. Se quiser que eu pare, é só dizer, ele disse olhando nos meus olhos. Não para, respondi quase num sussurro, e foi assim que o tempo perdeu o sentido. Cada toque dele parecia calculado para me deixar sem ar. Não houve pressa. Era como se ele quisesse me descobrir, pedacinho por pedacinho. A pele dele tinha cheiro de desejo misturado com perfume amadeirado, o tipo de cheiro que gruda na memória. Ele me puxou pela cintura e a distância entre nós desapareceu. Nossos corpos se encontraram num encaixe que parecia natural e inevitável. Os beijos vieram intensos, daqueles que fazem a gente esquecer onde está. Eu podia sentir o calor dele, o ritmo da respiração, o jeito como suas mãos exploravam cada curva do meu corpo com cuidado e firmeza ao mesmo tempo. Em alguns momentos, ele diminuía o ritmo só para me encarar, aquele olhar profundo, carregado de desejo e admiração, como se dissesse sem palavras: você é minha perdição hoje. O quarto foi ficando pequeno para tanta energia. A cada toque, a temperatura subia. Eu nunca tinha sentido algo tão forte, tão arrebatador. Não era apenas físico. Era como se ele lesse o que meu corpo pedia sem eu precisar dizer. Em certo momento, ele segurou meu rosto entre as mãos e disse com a voz rouca: eu quero que essa noite fique marcada em você. Quero que lembre de mim toda vez que fechar os olhos. E ficou. As horas passaram sem que a gente percebesse. O relógio poderia ter parado que eu não notaria. Foi intenso, profundo e ao mesmo tempo leve, como se a gente tivesse se conhecido há anos. Depois, ficamos deitados. O silêncio confortável, a respiração ainda acelerada, os corpos colados e aquela sensação boa de exaustão misturada com paz. Rafael traçava círculos com os dedos no meu braço e eu, com os olhos fechados, tentava entender o que tinha acabado de viver. Ele quebrou o silêncio primeiro. Você tá bem? Mais do que bem, respondi sorrindo. Acho que você cumpriu sua promessa. Ele riu. Qual delas? A de me fazer esquecer de tudo. Por alguns minutos, ficamos só trocando olhares e sorrisos. Não havia pressa, nem explicações, só o agora. Mas dentro de mim, uma mistura estranha começou a crescer. O medo de que aquilo fosse só uma noite e o desejo de que fosse o começo de algo maior. Quando levantei para me arrumar, ele se aproximou por trás, me abraçando pela cintura. Não quero que isso seja só uma lembrança, ele disse, encostando os lábios no meu ombro. Virei o rosto para ele. Então não deixa ser. Saímos do quarto de mãos dadas, em silêncio. Do lado de fora, o mundo parecia diferente. O ar da madrugada estava frio, mas dentro de mim, tudo ainda queimava. No carro, ele segurou minha mão durante o caminho todo, como se dissesse que não era o fim. Quando me deixou em casa, ficamos alguns segundos em silêncio. Ele me olhou e disse: Camila, se eu disser que quero te ver de novo amanhã, é cedo demais? Ri, tentando disfarçar o sorriso. Talvez seja, mas eu adoraria. Ele se inclinou e me deu um beijo leve, demorado, diferente dos anteriores. Era um beijo que prometia continuidade. E antes de ir, ele completou: então se prepara, porque essa foi só a primeira noite que você nunca vai esquecer. Fechei a porta e fiquei parada por alguns segundos, encostada, respirando fundo. Tudo parecia surreal.
Aquela noite não foi só sobre desejo, foi sobre conexão, sobre se permitir viver algo que o medo quase impediu. Nos dias seguintes, ele mandou mensagem logo cedo. Bom dia, minha lembrança preferida. E eu percebi que, às vezes, o que parece loucura pode ser exatamente o que a gente precisa para se sentir viva de novo. Rafael não foi um acaso. Ele foi um despertar, e até hoje, quando sinto o cheiro de vinho e perfume amadeirado no ar, fecho os olhos e lembro daquela noite. A noite em que deixei o medo do lado de fora e vivi, pela primeira vez, sem pensar no amanhã. A noite em que o desejo me mostrou que, às vezes, o corpo sabe o que o coração ainda tenta entender.